Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos de volta aqui na Radiação FM no Facebook. Tivemos aí uma ausência de 2 semanas, peço desculpa a todos por excesso de trabalho, graças a Deus, mas hoje a gente está de volta aqui para trazer aos ouvintes da Radiação FM e aos internautas novidades. Vamos falar um pouquinho sobre direito imobiliário, no caso responder as perguntas aí daqueles que nos inscreveram, nos mandaram as suas perguntas. Eu tô com uma novidade que a gente criou agora, um canal do YouTube, onde todos os vídeos que nós colocamos aqui na Radiação e no nosso Facebook estão lá. Então vai lá, se inscreva lá no YouTube, Elvésio Nani Ricardo. Daqui a pouco a gente começa. Um abraço. Estamos ao vivo já, né? Essa não apareceu para mim aqui, Bom, João Paulo, daqui a pouco a gente começa. Ação FM 1h25, hein? 13 horas mais 25 minutos. Boa tarde para todos os nossos amigos. Estão aí sintonizados, plugados na melhor programação do rádio. Hoje é dia 10, né? 10 de julho de 2019. Forte abraço a todos os amigos ouvintes. E estamos de volta aqui para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Também para os amigos ouvintes que sempre participam e perguntam e interagem conosco com a participação do Dr. Elvésio Nani Ricardo, sempre abrilhantando a programação aqui da Rádio Ação FM, uma nova rádio, cada dia melhor, 17 anos no ar, junto com você. Dr. Elvésio, boa tarde. Boa tarde, Custódio, boa tarde a todos que nos ouvem aqui na Rádio Ação FM, Campanha, região, pelo Facebook. Abraço, né, aos amigos do Facebook. Nós estivemos ausente aí esses dias, por questões de trabalho mesmo. Eu peço desculpa a todos aqueles que nos ouvem e já têm aí o hábito de nos escutar na quarta-feira, mas a gente acabou de, inclusive, combinar aqui, por questões profissionais mesmo, nós vamos alterar a data, o dia da semana do nosso programa, não é isso, Custódio? É isso aí. Nós passaremos para quinta. Toda quinta-feira, né? Quinta-feira, às 13h30. Então, o horário continua o mesmo, né? Exatamente. Então, na semana que vem, não se esqueça, o nosso horário será na quinta-feira, às 13h30, nos mesmos canais. Eu falava aqui para os internautas, vou falar aqui agora para os ouvintes. Todos os vídeos que nós já colocamos, já participamos aqui na Radiação FM e no Facebook em conjunto, eles estão agora no YouTube. Eu criei um canal lá, Elvésio Nani Ricardo. Então, se você tiver interesse de resgatar algum vídeo, é só chegar lá e ver. E, por favor, também se inscreva lá no canal, que é importante aí para a visibilidade de todos. Certo? Estou à sua disposição, Custódio. Lembrando que o escritório está sempre à disposição, que a consulta para o ouvinte é gratuita, para o internauta também. O escritório é na rua Saturnino de Oliveira 200B, ali do lado da Copasa, no casarão ali da Bárbara Eleodora, certo? E o telefone do escritório é o 35 999 62 3067. Isso aí. Doutor Elvésio, nós vamos entrar agora num novo tema, né? Um novo assunto, né? Isso, nós vamos falar sobre direito imobiliário. Nós recebemos várias perguntas, eu coloquei até há 2 semanas atrás que falaríamos sobre isso. Então hoje eu só vou responder perguntas dos colaboradores, vamos dizer assim. Pedro Jorge, grande abraço, estou te vendo aí. Doutor, nossa primeira pergunta: quais os cuidados ao assinar o contrato de compra e venda? Pois é, Custódio, hoje a gente vai falar sobre essas questões imobiliárias, sobre compra e venda e outras situações
dizem respeito a imóvel, ao bem patrimonial mais importante que um cidadão pode ter, né? Sua casa, os seus bens, fazendas, enfim, os bens imóveis, né? Que são os patrimônios maiores de um ser humano. Então, alguns cuidados devem ser observados antes de assinar o contrato de compra e venda. São eles. Importante, não estou puxando sardinha para o meu lado, não. Somente realize o negócio com a intermediação de um advogado, que analisará todas as cláusulas do contrato. Isso é importante. Você não pode simplesmente, um contrato de banca de revista, isso não existe mais hoje. Existem várias situações, nuances que podem fazer você, inclusive, perder aquela propriedade do bem, porque o contrato foi mal redigido, né? O contrato tem que ter qualificação e endereço das partes, nome e localização do empreendimento, número e data do registro, localização, complemento da área do imóvel, área útil, né? Várias situações, se for condomínio, área comum, útil e comum da unidade, o preço, o prazo, o valor do sinal, forma e local de pagamento e taxas de juros de financiamento e de mora. São importantes. Além disso, é necessário que você exija, isso é importante, viu, gente? O contrato de compra e venda, como qualquer outro contrato, ele é necessário que você sempre colha a assinatura de 2 testemunhas. Isso traz a veracidade para aquele ato jurídico, certo? Então, o judiciário entende que a ausência dessas testemunhas pode colocar em dúvida aquele ato jurídico, aquele contrato, né? E é importante também que após a assinatura desse contrato, que você registre esse contrato no cartório de registro de imóveis, porque ali vai constar que você comprou aquele bem, certo? Certo. O que é escritura de compra e venda e onde essa escritura pode ser feita? A escritura de compra e venda, ela é acima do contrato de compra e venda. Escritura pública de compra e venda de bens imóveis é o ato lavrado no cartório de notas por meio da qual uma das partes vende o bem imóvel para a outra. Ou seja, é o contrato de compra e venda feito no cartório. E onde é feito? A escritura é um instrumento, como ele é um instrumento jurídico de manifestação de vontade entre as partes, entre mais pessoas, comprador e vendedor, ela é feita para legalizar do ponto de vista jurídico dentro do cartório de notas. É o tabelião de notas que faz essa escritura pública de compra e venda. Aqui em Campanha nós temos 2 cartórios, né? E eu aproveito até para mandar um abraço aí para o meu amigo Marco Antônio, do cartório de segundo ofício. E esse o documento. Ele tem custas, tem todo documento público tem um valor a ser pago. Eu não me lembro aqui de cabeça, isso também depende muito do valor do bem, mas isso é a escritura de compra e venda. Certo. O que é alienação fiduciária? Sim, mas antes tem uma pergunta aqui que eu acho que eu não coloquei aqui. Qual a diferença da escritura para o registro? O pessoal confunde muito. O pessoal, qual a diferença da escritura para o registro? Eu coloquei, eu coloquei. Sim, colocou, né? Eu que pulei. Né? É o seguinte, o registro, ele lhe dá a propriedade definitiva daquele bem. Significa que ainda mesmo que tenha feito a escritura pública do imóvel, somente você passará a ter a propriedade de acordo com a lei do comprador, no instante em que você fizer o registro desse bem. Ele é feito lá no cartório de registro de imóveis, ele que é o carinho que todo mundo fica com dó de pagar, por isso que não registra, mas existe uma máxima no nosso ordenamento jurídico que é o seguinte: quem não registra não é dono. Então eu sugiro, na qualidade de advogado, se você tem a escritura e ainda não registrou, corre lá e registre a sua escritura. Tem que registrar. Sem dúvida. Agora sim, o que é alienação fiduciária? Alienação fiduciária, usado principalmente em financiamentos imobiliários, certo? Certo. Alienar é o mesmo que transferir a propriedade de um bem. Então, a alienação fiduciária é um recurso por meio do qual alguém transfere um bem para transmitir confiança, certo? No caso de empréstimos e financiamentos, essa expressão indica que o bem continua com o proprietário,
quem comprou, né? Eu financiei o imóvel com a Caixa, eu continuo proprietário, né? E eu tenho a posse desse bem, certo? Mas é transferido para a instituição financeira, no caso o banco mais comum, a Caixa, né? Até a quitação total do débito como uma forma de garantir o pagamento de prestações. O que é isso? Eu tenho a posse, eu tenho a propriedade precária daquele bem. Se eu não pagar, eu perdi a propriedade daquele bem. Então, você é dono, mas não é. Certo? Certo. Entendi. Nesse caso, então, o senhor já falou? Nesse caso, então, eu não sou o dono do imóvel ainda, né? Foi o que eu falei. Mas não é, né? Mas não é, né? O proprietário tem a posse, mas a propriedade definitiva fica atrelada ao pagamento das prestações até a sua quitação. Quando você terminar de pagar, o bem cai a alienação fiduciária e você passa a ser o legítimo proprietário desse bem, né? Certo. Se eu deixar de pagar esse imóvel, eu perco esse imóvel para o banco? Exatamente. Essa é a principal característica da alienação fiduciária. Se não pagar, o seu imóvel será consolidado, que é o termo jurídico que a gente usa para esse tipo de busca do bem. Será transferida a propriedade para o banco, que assumirá inclusive a posse, porque você vai perder, você vai ter que sair da sua casa, né? E geralmente o banco vende através de leilão ou outro tipo de praça esse bem, ou até mesmo fica para ele mesmo. Isso até é muito comum, acontece muito comum, porque hoje a gente tem o que a gente chama de teoria da imprevisão, né? Hoje você ganha X e compra uma casa com a prestação que condizente com aquele valor. Amanhã você está desempregado, você não consegue pagar aquela prestação. Então você tende a perder aquele bem. Por isso que é muito arriscado o financiamento. Para que você faça um financiamento, é necessário que você tenha já um planejamento a longo prazo para que você não caia numa armadilha dessa. É verdade, é verdade. É verdade que se eu tiver um bem e sendo de uso de minha família, eu não posso perdê-lo em razão de alguma dívida? A pergunta é se eu tenho um bem só, né? Um só? Porque se você tiver dois, ele não é bem de família. O que é bem de família? É aquele imóvel onde você reside com a sua família ou o único imóvel que você tem onde você colhe dali um fruto. Certo? Você pode até morar de aluguel e ter um imóvel comercial, mas de lá você tira a sua renda. Certo. Esse imóvel também é considerado bem de família. Tem que ser um só. O segundo imóvel já não é mais bem de família. Certo, dá para entender? Certo. Certo. Então a pergunta é a seguinte: é verdade que se eu só tiver um bem e sendo de uso da minha família, eu não posso perdê-lo em razão de alguma dívida? Eu posso perdê-lo? Pode sim, certo? É o que chamamos o que a gente chama de bem de família. É exatamente isso que eu coloquei. Se você pode estar devendo o que for para o banco, certo? Ou para terceiro. Se você só tiver aquele imóvel e ali ficar caracterizado que você vive, né, priorizando o princípio da dignidade humana, você consegue manter aquele bem. O banco não pode tomar, então? O banco não pode tomar. No caso da alienação fiduciária é diferente. Certo. No caso da alienação fiduciária é porque você já... No contrato, onde você compra aquele bem, você recebe do banco o dinheiro para a compra. Certo? Então, por isso que o banco pega o imóvel como garantia. Porque o dinheiro é dele. Totalmente diferente. Exatamente. Entendi. Mas é importante dizer também que toda regra tem sua exceção, viu, custódio? Né? Então você também pode perder o bem em alguns casos, que são elencados pela Lei 8.009. Eu vou ler aqui. Certo. Né? Artigo 3º da Lei 8.009. Você pode perder sim o bem de família nessas exceções: pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, no limite dos créditos, segundo, para a cobrança de impostos, predial ou territorial, PTU, por exemplo, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, ok?
para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. É o caso aqui da alienação fiduciária, certo? A alienação fiduciária e a hipoteca, elas se assemelham como um instituto jurídico, certo? Ou por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória e ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. E por último, e a mais controversa e a mais comum, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Você me desculpa a expressão, ouvinte, isso é uma sacanagem, né? Você é o custódio, me chama, Elvésio, eu aluguei um imóvel, eu queria que você fosse meu fiador. E eu vou lá com toda boa fé, pode trazer lá o papel que eu assino, custódio. Só que você deixou de pagar os aluguéis, certo? Eu, na qualidade de fiador, sou devedor solidário. Mas você tem um bem de família, você como locatário, você não perde o seu bem de família. Mas eu como fiador, eu perco o meu bem de família. Certo? São algumas brechas na lei que ainda persistem, né? Até hoje. Por isso que hoje em dia você chama o sujeito para ser seu fiador, o sujeito escorrega até não querer mais. E com razão, E com razão, por causa dessas situações. Não é verdade? Nossa, nada a ver, né? Eu suei para comprar uma casinha, aí eu vou ser fiador lá do meu cunhado. E o meu cunhado deixa de pagar as prestações, né? E eu perco a minha casa. Isso é tão comum. Isso dá uma briga de família, Gustavo. Ainda mais com o cunhado, hein? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, eu tenho um imóvel alugado, mas aí eu quero vendê-lo. Eu posso sem me preocupar com o inquilino, né? Não, isso é importante também ser dito, né? É muito comum, o sujeito sai da minha casa que eu vendi. Não pode ser assim. A lei é bem clara. O inquilino tem o direito de preferência sobre a aquisição daquele bem. Então, antes de se você tiver um comprador para o seu imóvel, você notifique o seu inquilino, seu locatário e diga: estou vendendo a casa por X. Você me compra essa casa? Caso o locatário, num prazo de 30 dias, não se manifeste, você aí sim pode vender a sua casa. Ele tem prioridade. Agora, ele numa contra-notificação pode até pedir um prazo maior, que seja 60, 90, até mais, para poder levantar o dinheiro e comprar aquele bem. Então, o direito de preferência é do locatário, do inquilino. Certo? Certo. Com quantos aluguéis atrasados eu posso despejar o inquilino? Isso também hoje é muito controverso. No escritório, eu sugiro aos nossos clientes que para despejo a gente use no mínimo 90 dias para evitar qualquer tipo de discussão. Mas mudou a regra nesse sentido e pelas novas regras o locatário só poderá atrasar o aluguel uma vez em 24 meses. Se ele atrasar o aluguel numa segunda vez nesse prazo de 2 anos, ele já está apto a ser despejado. Então é questão de tolerância, né? Isso aí é uma questão legal. Vai de cada um. Né? Então o aluguel, hoje em dia, com a nossa crise, nossa recessão, as pessoas tendem, inclusive, a pagar o aluguel atrasado. Se você for levar isso aqui ao pé da letra, ninguém aluga mais nada. Não é verdade? É verdade. Outra pergunta que é bastante importante é de quem é a responsabilidade pelo IPTU, pelo pagamento do IPTU de um imóvel locado? Do locador ou do locatário? Isso também é muito controverso. O que diz a legislação nesse sentido, Custódio? O primeiro ponto a ser esclarecido é que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, de acordo com o artigo 34 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, porque trata-se de um imposto. Portanto, para o fisco, para a Receita, para o Estado, o proprietário é a pessoa obrigada a pagar o IPTU. A lei do inquilinato, que é a lei 8245/91, diz em seu artigo 22, inciso 8, que o locador, proprietário do imóvel, é obrigado a pagar os impostos e taxas que venham a incidir sobre o imóvel locado, salvo se de outra forma for estabelecido em contrato. Então esse final aí que é importante. A obrigação é do locador. Certo. Mas eu posso alugar o meu imóvel e colocar no contrato
que você, locatário, custódio, é Então, se no contrato estiver estipulado que quem vai pagar o IPTU é o locatário que vai pagar o IPTU. Aqui na nossa região, eu vejo que a maioria das pessoas usam o IPTU pago pelo locador. Mas, nas capitais, pelo menos na minha experiência, em 99% dos casos, quem paga o IPTU é o locatário. Então é uma questão regional, mas a lei fala para o locador, desde que não haja previsão em contrato de locação sobre isso. Certo? Então fica aqui a sugestão para os locadores. Se vocês quiserem que os locatários paguem o IPTU, coloquem no contrato. E para os locatários, não deixa colocar no contrato, não, senão você vai ter que pagar o IPTU. Não é verdade? É verdade. Por isso que é importante o contrato, né? Sem dúvida, sem dúvida. E as benfeitorias do imóvel, de quem é a responsabilidade? Isso também dá muita briga, né? Ah, dá. Nossa, muito céu. Depende muito, custódio, ouvintes. Se for estrutural, vamos dar um exemplo aqui, a casa está destelhando, certo? Por algum motivo, vento. Isso é uma obrigação do proprietário, certo? Agora, se a avaria for por causa de uso, como por exemplo parede descascada, rabiscada, piso, né, falseando por excesso de peso de algum móvel, alguma coisa assim, isso é obrigação do locatário. Então é necessário sempre que se tenha um bom senso, né? Para você saber quem é o responsável. Mas se for questão estrutural, né? Ela é de obrigação do proprietário, do locador. Se for questão de uso do bem, por exemplo, um exemplo, você recebe o imóvel pintadinho e bonitinho para você morar lá. Então, na maioria dos contratos, e mesmo que não tenha no contrato, que seja um contrato de boca, que é muito comum também aqui na nossa região, na hora que você vai desocupar o imóvel, você vai deixar ele pintadinho, bonitinho de novo. Como você recebeu. Então, isso também é muito controverso. É por isso que nos contratos de locação existe lá um inventário do que tem o imóvel. Então, é importante que você coloque lá que até a maçaneta tem um dano assim, que a porta está rabiscada ali, para que na hora que você saia, você tenha aquilo documentado. Certo? Certo. O que é o usufruto vitalício? Usufruto vitalício? E engraçado, essa pergunta chegou umas 15 para nós, hein? O pessoal quer saber. É simples, usufruto vitalício. Usufruto, posse. Eu vou usar ou vou usufruir daquele bem. Eu não preciso necessariamente morar naquele bem. Eu posso simplesmente locar aquele bem e receber o aluguel. Eu tenho a posse, mas não tenho a propriedade. Por quê? Porque isso é muito comum em doação, em separação de casal para colocar no nome de filho, alguma coisa assim. Eu coloco, aquele senhor de idade já pensa assim, eu tenho filho tal, os filhos tais. Eu coloco, dou um bem para cada um e aquele bem ali é usufruto meu, porque eu vou morar lá até morrer, certo? Então eu tenho a posse, mas não tenho a propriedade mais. A propriedade é do meu filho, certo. E eu só tenho a posse, entendeu? Então você, usufrutuário, é aquele que usa e desfruta daquele bem, ok? Mas ele não é o proprietário, porque o proprietário é outra pessoa, geralmente da sua família, certo? Ok, explicadíssimo. E o que é o uso capião? Isso também é bem... Eu vou até colocar o óculos aqui, porque tem alguns casos que eu queria elencar. Uso capião. O uso capião, o pessoal fala uso campeão, né? É uso campeão. Mas não é uso campeão não, viu gente? É uso capião. É verdade. É aquisição de propriedade móvel ou imóvel pela posse prolongada e sem interrupção durante o prazo legal estabelecido para prescrição aquisitiva. Então vou elencar, existe os principais aqui, eu vou colocar a extraordinária. Posse do imóvel por 15 anos, sem interrupção nem oposição. Posse pacífica, certo? É você estar naquele bem, morando lá naquele imóvel urbano e ninguém foi lá te tirar.
você pagou IPTU do imóvel, você fez tudo o que tinha que ser feito, você conservou aquele imóvel também, ok? Então você é usufrutuário, você usufrutuário, não, estou na de trás. Você é usucapiento daquele imóvel, ok? Então, no caso da extraordinária, você tem que ter 15 anos de posse sem interrupção, ininterrupta, e sem oposição, sem ninguém ir lá e questionar a sua posse, ok? Né? É independente do título de boa-fé. E ela pode até ser reduzida no prazo de 10 anos, se o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual. Se você morar naquele imóvel, 10 anos, ok? Certo. Ela pode ser ordinária durante 10 anos. Boa-fé também, justo título. Pode ser reduzido para 5 anos se houver aquisição onerosa com base em registro cancelada posteriormente ou os possuidores tiverem estabelecido moradia no local. Ela pode ser rural, especial, por 5 anos, né? Desde que a área não seja superior a 250 hectares, né? Área produtiva para trabalho próprio ou da família. Ela pode ser especial urbana, posse de 5 anos, né? Área não superior a 250 metros quadrados. Aqui eu falei errado aqui sobre a rural, é 50 hectares, não é 250 não. 250 metros quadrados, que seja usado para moradia. Basicamente, ouvinte, custódio, internauta, usucapião é você desfrutar daquele bem que teoricamente não era seu por direito durante um bom tempo, né, entre 5 e 15 anos, depende da modalidade de usucapião, e ninguém for lá te tirar ou entrar com ação na justiça para que você saia. Você passa a ter a propriedade daquele bem após esse período. Mas também é importante, para que você tenha o direito de propriedade definitiva sobre aquele bem, é necessário que você provoque o judiciário para isso. Não é simplesmente passou 10 anos, passei a ser proprietário, não. Certo. Você tem que ter lá uma sentença judicial transitada julgado, em que o juiz declara que aquele imóvel agora é seu. Ok? Certo, explicadíssimo. Lembrando aos amigos ouvintes aí, aos internautas também aí no Facebook do Dr. Elvésio Nani Ricardo, que as nossas entrevistas passarão a partir da semana que vem para todas as quintas-feiras, no mesmo horário, né? Às 13h30, né? Exatamente. Quero mandar um abraço aqui para o Aslan Varginha, está nos acompanhando aqui. Um abraço, Aslan. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, pedir desculpas pelas ausências aí nos últimos dias, certo? Nas últimas quarta-feiras, nós ficamos 2 ou 3 quarta-feiras ausentes? Foi 2, né? 2 quartas-feiras. A partir da semana que vem, nós vamos começar a fazer a nossa transmissão aqui nas quintas-feiras, às 13h30, né? Lembrando que o escritório está à disposição, o WhatsApp, está todo mundo ali no escritório ligado ali nas perguntas e para que a gente possa responder, inclusive pela própria internet, caso vocês queiram, ok? E lembrando que agora todos os vídeos, inclusive esse de hoje, vamos colocar logo em seguida, vão estar no YouTube. Entra lá e assiste. Obrigado, doutor. Até a próxima. Um abraço, obrigado, custódio. Um abraço a todos. Tudo de bom. Valeu, boa tarde. Tchau, tchau.